Conto número 12. João e o pé de feijão. Um casal de camponeses estava passando muita necessidade financeira, pois estava na temporada da seca e suas plantações secaram, perderam praticamente tudo que plantaram, aguardando a chuva que não vinha. Seu único filho, João, era um garoto muito esperto. Pegou seu cachorrinho de estimação e o levou para a feira da cidade para conseguir vendê-lo e levar dinheiro para seus pais ou mesmo comprar comida para a família. Chegando lá na feira, foi abordado por um comerciante que disse que tinha feijões mágicos que cresciam da noite para o dia e que traria prosperidade para a família. Ele acreditou e fez o negócio com o comerciante. Sem seus pais saberem, ele plantou a semente de feijão e no dia seguinte, seus pais se assustaram com os pés de feijões que surgiram milagrosamente. João lhes explicou como tudo ocorrera. Eles ficaram impressionados com a história. Pediram para seu filho subir nos pés de feijão para arrancar as bagas de feijões e arremessar no chão para eles pegarem e fazerem um almoço, pois estavam passando fome. João foi subindo apressadamente. Seus pais pediram para ele parar, pois já haviam pego bastante feijão. Mas João ficou curioso para saber aonde o pé de feijão iria e foi subindo até chegar no céu. Quando ele chegou no céu, viu um castelo gigantesco. Foi até lá e viu que era de um casal de gigantes e tinha uma pequena harpa encantada que, quando eles pediam para ela tocar, ela tocava músicas maravilhosas. A esposa do gigante que pedia para ela tocar, pois seu marido gigante tinha insônia, muita dificuldade para dormir. Quando a harpa tocava, ele conseguia dormir melhor. Ele era também muito nervoso com qualquer coisa. A esposa dele ficava conversando com a harpa e chorando por causa disso. João ouviu toda a conversa da esposa com a harpa e se apresentou, narrando como ele tinha conseguido as sementes de feijão, bem como as dificuldades de sua família. A esposa gigante e a harpa se comoveram com a história do menino, e o menino se comoveu com a história da esposa e do gigante. A esposa do gigante convidou ele e sua família para um banquete. João pediu a ela que descesse e se apresentasse para sua família, pois se ele falasse, seus pais não iriam acreditar nessa história. Então a esposa do gigante desceu com João até sua casa para conhecer a família dele. Seus pais ficaram com medo, mas a esposa do gigante era muito atenciosa e meiga. Inclusive, ela tinha trazido consigo algumas moedas de ouro, pois ficou muito comovida com a necessidade financeira do casal de camponeses. Os camponeses ficaram desconfiados, mas aceitaram, pois ela estava com os olhos marejados de lágrimas, oferecendo as moedas para suprir as necessidades da família. Convidou-os para subir e conhecer o seu marido, gigante, também para o banquete no castelo. Eles foram para lá. Depois do almoço, João falou para o gigante que a esposa do gigante sofria muito com o nervosismo dele e que ele precisava de se acalmar, pois ela era uma mulher muito meiga e amorosa, salvando seus pais da miséria e da fome. O gigante não sabia que ela tinha pegado algumas moedas e ofertado para a família do João, mas se arrependeu de ter esse nervosismo. Prometeu ao João e sua esposa que iria fazer de tudo para se acalmar. João então lhe fez uma proposta de que o gigante ajudasse seus pais na lavoura, pois iria trabalhar bem mais rápido, e o trabalho ajuda as pessoas a serem mais calmas, bem como as orações. Então, todos os dias, o gigante ficava cavando e semeando as sementes, depois colocava adubo e aguava na colheita, e ele colhia bem mais depressa que os pais de João. Já a esposa do gigante
ficava auxiliando a mãe de João nos afazeres domésticos. João ia para a feira da cidade e vendia as colheitas de seu pai do gigante. Numa dessas idas na feira, já crescido, ele conheceu uma moça muito bonita e se enamorou dela. Começaram a namorar. Ela ficou impressionada com a história dos feijões mágicos e dos gigantes. Então foi até na casa dos pais de João, e viu realmente os feijões e os gigantes. João apresentou sua namorada para todos e todos ficaram muito felizes por João ter encontrado alguém para amá-lo. Todos foram muito felizes e prósperos. Claro que com vida sexual intensa, e o gigante nunca mais ficou nervoso ou teve insônia. A harpa já tocava músicas mais alegres para animar o trabalho da lavoura e também animava as festas de aniversário de cada um. Este conto narra a história dos feijões mágicos. Não há possibilidade de feijão crescer de um dia para o outro. O que pode acontecer é que tem sementes que nascem mais rápido do que outras, mas entre germinar e o crescer demora um tempo. Por isso que precisa de ter o solo adequado, adubo, molhar a terra, sem um exagero de menos ou mais água, mas o suficiente para ajudar a crescer melhor a plantação. Como também não há castelo no céu. O que existe no céu são as nuvens, as estrelas, a lua, o sol. Mas se for pensar no campo espiritual, tem as almas, os anjos, os santos, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Realmente existem gigantes, pois é uma anomalia genética chamada gigantismo, bem como o anão, que é o nanismo. Tem tratamento tanto para o gigantismo como o nanismo. Por isso, precisa de consultar endocrinologista, ortopedista, para fazer o tratamento mais adequado. O nanismo tem o tratamento de injeções de hormônio do crescimento. Já o gigantismo pode ter o hormônio para parar o crescimento, pois eles têm muita dor na coluna ou nas pernas, por causa do peso do osso que cresceu e desenvolveu dessa forma. Já a insônia pode levar ou ser causa do nervosismo e vice-versa. Por isso, precisa de fazer tratamento com fisioterapias, ou seja, fitoterapias, ou seja, remédios à base de ervas, tais como funcho, erva cidreira, melissa, camomila, anis estrelado e outros. Nesses raizeiros são encontrados já desidratados, mas se quiser pode comprar as plantas se tiver espaço para cultivo em quintal, jardim ou em vasos, mas precisa colocar as folhas no sol para desidratar, para depois usá-las em chás. Os chás dessas ervas devem ser feitos da seguinte forma: primeiro, colocar a água na panela ou na chaleira para ferver. Assim que ferver, apagar o fogo e colocar as ervas em infusão. Assim que a água tiver da mesma cor da planta, está pronto o chá. Colocar numa garrafa térmica para conservar o calor, ou pode colocar em jarra dentro da geladeira para tomar gelado. Pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia já é o suficiente para ter mais calma e até mesmo uma noite maravilhosa de sono. O trabalho também ajuda, como aconselhou João para o gigante, pois trabalhando a pessoa fica cansada e pode dormir melhor. A harpa não toca sozinha, mas na história ela é encantada e por isso que toca sozinha. Mas tem o harpista que toca a harpa na vida real. O som da harpa é muito lindo, angelical, e é um dos instrumentos mais difíceis de ser bem executado. E também colocado na musicoterapia, quando o musicoterapeuta indica qual instrumento, qual música é destinada ao caso do paciente. Cada caso é um caso, mas na história o gigante ficava mais tranquilo e com sono quando ouvia a harpa.
mas pode acontecer de outra pessoa ficar mais tranquila com outro instrumento, talvez um solo de blues, uma guitarra, ou um violino, ou até mesmo uma viola de 7 cordas de modão sertanejo raiz. Depende do gosto musical do paciente. O musicoterapeuta pode traçar o melhor tratamento com as músicas para cada paciente, mas já foi provado cientificamente que a música opera no sistema nervoso central, tanto do hemisfério direito como do esquerdo do cérebro, de acordo com a necessidade de cada paciente e da seleção musical para cada queixa.